Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja qual for o horário que você está me assistindo, nós vamos aprender agora um pouquinho sobre controle da administração pública. Professora, controle da administração pública? Sim, controle da administração pública. A administração precisa de controle? É claro que precisa. A administração pública está sujeita a erros, está sujeita a fugir dos princípios basilares da administração e, para isso, deve haver um sistema de controle. Nós sabemos ainda mais na época de hoje, né? Em que, nos dias de hoje, na nossa época, em que se chegam notícias diárias sobre graves ilicitudes ocorrendo na administração pública. E justamente com o escopo de evitar esse tipo de coisa, é que nós temos o Instituto do Controle da Administração Pública. Muito bem, então vamos ver a definição do que é este controle. Comigo na lousa. Olha só. O controle da administração pública, de acordo com uma definição muito interessante do José Carvalho dos Santos Filho, é um instrumento para garantir o respeito aos direitos subjetivos dos usuários. Então, olha, eu sou administrada, sou usuária do serviço público e eu quero que este serviço seja mantido de forma coerente, em respeito à administração pública, à legalidade e aos seus princípios basilares. E, além de tudo, o controle é apto a assegurar a observância das diretrizes constitucionais da administração pública. Basicamente, o controle, então, como o próprio nome já diz, né, como a gente observa do próprio nome, é um meio de controlar, de regular, né, se a administração pública está agindo de acordo com as diretrizes constitucionais. Mas e aí? Quem sofre o controle da administração pública? Gente, quando a gente pensa em controle da administração pública, a gente pensa assim, né? Quem exerce a função administrativa? Quem exerce a administração pública é o Poder Executivo. Então, quando a gente fala de controle da administração, nós estamos falando de controle do Poder Executivo. Não, é aí que a gente erra. É aí que a gente perde uma questão no concurso. Porque não é só o Poder Executivo que exerce função administrativa. Professora, como assim não é o Poder Executivo que exerce função administrativa? Então eu aprendi tudo errado? Não, você não aprendeu errado. Nós sabemos que cada poder tem a sua função principal. O Poder Legislativo tem como principal função legislar. O Poder Judiciário tem como principal função julgar, né, analisar os casos que chegam à porta do Judiciário diariamente. E o Poder Executivo tem como função principal administrar. Muito bem. A administração pública, então, é uma função que ela é naturalmente do Poder Executivo. Porém, todos os poderes possuem prerrogativas secundárias, possuem funções secundárias. Por exemplo, o Poder Executivo pode legislar? Pode. O Poder Executivo ele pode normatizar em determinadas situações, é possível que o Poder Executivo crie normas. O Poder Judiciário pode administrar? Nossa, ou se pode. Quem que administra a atuação do próprio poder? É o Poder Judiciário, então ele tem uma administração interna. Cada poder tem como naturalidade uma função. Como eu disse, o Poder Legislativo legisla, mas não significa que ele não possa administrar ou julgar. Há casos em que o Poder Legislativo julga, o que é uma função natural do Judiciário. Então, todos os poderes possuem funções secundárias. Vamos comigo lá na lousa, olha só. Então, nós sabemos que o Poder Executivo possui função administrativa. Claro que sim, né? Essa é a sua função primordial. Mas nós sabemos também que o Poder Legislativo, embora em que pese a sua função principal seja legislar, ele também exerce função administrativa. E por fim, o Poder Judiciário, que também tem como função principal o julgamento, né, de suas causas, ele também exerce função administrativa. Então, a função administrativa é algo afeto aos três poderes. Então, os três poderes estão sujeitos ao controle. Muito bem, e quem controla? Os próprios três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário.
há aqui um sistema de contrabalanço, né? Então, um poder controla o outro. Muito bem. O controle não é algo que a administração pública, que o poder executivo, judiciário e legislativo pode fazer. É algo que ele deve fazer, é um poder-dever. Afinal, é através do controle que nós vamos assegurar o cumprimento de bases de diretrizes constitucionais. Por isso, é uma obrigação dos poderes. Este poder de controle, ele pode ser interno ou externo. Como que ele vai ser interno, gente? Imagina que aqui, nesta casinha, nós temos o poder legislativo. O poder legislativo pode exercer um controle sobre ele mesmo, aqui dentro. E quando ele exerce um controle sobre ele mesmo, ele está exercendo um controle interno. Porém, este legislativo pode exercer um controle sobre o poder executivo. E uma vez que ele exerce um controle sobre o poder executivo, por óbvio, ele está exercendo um controle externo. Então, é possível que os poderes se autocontrolem, ou seja, que o controle seja dentro do seu poder, do âmbito do seu poder controlado, do seu poder controlador, ou fora do poder controlador. Então, o legislativo pode controlar a si próprio ou pode controlar um poder externo. Este controle pode ainda ser prévio. Gente, o que é prévio? É um controle que vem antes, né? Antes do ato, eu já exerço o controle. Mas ele pode ser também concomitante, ou seja, ao mesmo tempo do ato administrativo, do ato da administração, eu tenho o controle imediato. Ou ele pode ser posterior, após o ato. Por fim, este controle ainda pode ser sobre a legalidade e sobre o mérito. Professora, como assim, né? Legalidade e mérito? Gente, a legalidade é mais fácil, né? A legalidade significa que aquele ato está de acordo com a lei. Este é o juízo de legalidade. Ver se estão sendo observados os padrões estabelecidos pela legislação, pela Constituição Federal, tudo que a lei diz se está sendo cumprido. Já o mérito é um juízo que nós falamos que é um juízo de conveniência e de oportunidade, ou seja, a administração pública vai analisar se aquela situação é conveniente e oportuna. Este controle, então, pode ser sobre a legalidade do ato e sobre a conveniência e oportunidade do ato. Muito bem, vamos começar, então, pelo controle do administrativo sobre a função administrativa. Olha só. Então, o nosso primeiro controle, nós vamos ver o controle pelos 3 poderes, né? O nosso primeiro controle da função administrativa é o controle realizado pelo próprio administrativo. Comigo lá na lousa, olha só. Este controle é o poder da administração fiscalizar, analisar, né? E corrigir sua própria atuação. É um autocontrole, que nós chamamos de autotutela, né? Ela tutela a sua própria função. Seja sobre a legalidade, ela pode dizer assim, este ato é ilegal, vamos anular. Seja pelo mérito, olha, esse ato é inconveniente, é inoportuno, vamos revogar, né? Seja por iniciativa própria, ela mesma percebeu, né, que há um problema, ou seja por provocação de outro. Então, o controle administrativo, ele é um autoexercício de fiscalização e correção, seja da legalidade, seja do mérito. E aí, dentro desta autotutela, nós temos a súmula 473 do STF. Gente, esta súmula chove, despenca, tsunami em concursos. Tem muito, tá? Nós temos que saber essa súmula. Olha só, a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vício que os tornem ilegais. Vamos parar a nossa análise por aqui. Os atos ilegais merecem ser anulados. Cuidado com a terminologia. Atos ilegais são anulados e não revogados. Por quê? Porque deles não se originam direitos. Olha só, então o ato ele é anulado porque ele é ilegal e ele sequer origina um direito. Muito bem.
O ato, ele pode ser anulado, mas ele também pode ser revogado. Olha só, o ato pode ser revogado por motivo de conveniência ou oportunidade. O que é conveniência e oportunidade, gente? É um mérito administrativo, né? Então, o ato pode ser revogado por conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Gente, a gente tem algumas observações sobre essa súmula. Primeira delas, terminologia. Pegadinha manjada de concurso, anular ato inconveniente e revogar ato ilegal. Eles fazem a troca para que você responda como correto e é pegadinha, tá? Atos ilegais são anulados, a terminologia correta é anulação. E atos inconvenientes e inoportunos são revogados. É a primeira coisa que você tem que saber aqui, essa é a nossa primeira informação. Muito bem. Segunda informação. A nossa segunda informação é de que o ato ilegal que deve ser anulado, ele nasce nulo. Como assim, professor? Ele nasce nulo. Foi feito um ato, olha só, o ato foi feito aqui, vamos pôr aí em 2010, fez de conta. O ato foi feito em 2010. E este ato seguiu produzindo efeitos até 2015, por exemplo. Se este ato aqui, que iniciou toda essa relação jurídica, é um ato nulo, ele nasceu nulo, ele foi criado nulo. Logo, toda essa relação jurídica é nula. Olha comigo lá na lousa, olha aqui o que diz a súmula. Ela vai dizer assim, os atos ilegais não se originam direitos. Olha só, por que não se originam direitos? Porque ele nasceu nulo. Então, vamos imaginar uma linha do tempo aqui. Então, nós temos o nascimento do ato, aqui ele nasceu, certo? E ele foi produzindo efeitos até que ele fosse anulado. No momento que este ato é anulado, entende-se que este ato nasceu nulo, ou seja, é como se ele sequer tivesse existido. Logo, deste ato nulo não se originam direitos. Todos os direitos criados aqui com este ato somem, tá bom? Muito bem. Então, a nossa primeira informação é de que é diferente a revogação e a anulação. A nossa segunda informação é de que quando o ato é ilegal, não tem sequer a origem de direitos, porque é como se esse ato tivesse nascido morto, né? Ele foi um natimorto, daí nem surgiram direitos. E a nossa terceira informação é que quando um ato é revogado, olha só, revogado e não anulado, agora sim eu tenho que respeitar os direitos adquiridos. Ele não é um natimorto, ele nasceu vivo e ele gerou direitos, né? E esses direitos têm que ser respeitados. Então, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado, em todos os casos, a apreciação judicial. Em relação ao ato revogável, gente, nós temos uma diferença, olha só. Aqui o ato nasceu, certo? E aqui o ato foi revogado. O ato sendo revogado significa que ele foi criado, que ele é válido e que dele foram surtindo efeitos e gerando direitos. Mas a partir daqui, ele não vale mais. De modo que todos os direitos criados ao longo da relação jurídica devem ser respeitados, tá? Eu não posso desrespeitar esses direitos, porque são os direitos adquiridos. Então, pessoal, eu vou repetir propositalmente. Quando o ato nasce e ele é declarado nulo, ele é anulado, toda a relação que surgiu daqui, ela some, tá? Porque esse ato é como se ele tivesse nascido morto. Então, ele não origina direitos. Quando o ato é revogado, todos os direitos que foram gerados ao longo do cometimento deste ato, todos os direitos que foram gerados ao longo do tempo devem ser respeitados. São direitos adquiridos, certo? Em todo caso, independente da tutela administrativa, porque a súmula 473 fala do controle da própria administração pela administração, ou seja, uma autotutela, independente dessa autotutela administrativa, por óbvio, deve ser ressalvado sempre o direito de acessar ao judiciário. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Muito bem, além da súmula 473, nós temos também a súmula 346 do STF, que tem um teor muito similar. Ela vai dizer o seguinte:
A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Basicamente, é o começo da súmula 473, né? Porque a súmula 346, por obviedade, né? Ela é mais antiga e aí depois veio a súmula 473, que é bem mais completa. Muito bem. Este controle da administração pública, nós ainda estamos falando sobre o controle da administração sobre a própria administração, tá? Este controle, ele pode ser hierárquico sobre os órgãos da administração pública. Ou pode ser simplesmente uma tutela e supervisão ministerial. Professora, como assim? Qual que é a diferença, né? Só lembrando, depois você dá uma corrida lá na aula de organização administrativa, mas a administração pública, ela cria órgãos, certo? E estes órgãos são a ela subordinados. E se eles são a elas subordinados, a administração exerce sobre eles, eles fazem parte da administração, né? Mas a administração direta exerce sobre eles um controle hierárquico. Só que pode ser também que a administração, ela crie pessoas jurídicas, que são membros da administração indireta, ela descentraliza, né? Então ela cria aqui, por exemplo, uma autarquia, uma fundação, uma sociedade de economia mista, uma empresa pública. Estes membros da administração indireta não estão sujeitos à hierarquia da administração direta. A administração direta, ela não é chefe da administração indireta. Ela simplesmente exerce uma supervisão através de seus ministérios. Ela exerce uma tutela. Então, o controle da administração pública, ele se divide em duas formas. É o controle hierárquico, no caso da administração em relação aos seus órgãos, e é o controle, que não é um controle, né? É uma supervisão, é uma tutela dos membros da administração indireta. Muito bem. Nós vimos, então, vamos voltar aqui comigo só para a gente fechar a ideia, né? Nós vimos o controle da administração pública. Este controle é uma autotutela, é a administração pública tutelando a sua própria função administrativa. Então, a própria administração, ela anula um ato ilegal ou então ela revoga um ato que seja inconveniente ou inoportuno. Do mesmo jeito que nós temos o controle da função administrativa pela administração pública, nós temos o controle da administração pelo poder legislativo. Nossa, professora, mas o poder legislativo vai controlar a administração pública? Como assim, né? Nós aprendemos em direito constitucional que os poderes são autônomos, né? A gente tem que respeitar a separação dos poderes. Sim, nós temos que respeitar a separação dos poderes. O poder executivo não pode se meter no legislativo, que não pode se meter no judiciário. Por isso que o controle legislativo, ele é feito em situações excepcionais, tá? Em situações específicas para poder aí salvaguardar os princípios básicos da administração pública e as diretrizes constitucionais. Mas não é algo que o poder legislativo pode fazer à torta e à direita aí, tá bom? Comigo lá na lousa, vamos lá. Controle legislativo. Este controle legislativo, gente, ele se manifesta de duas formas. Ele pode ser um controle político, que vai analisar a legalidade e o mérito de alguns atos. Sempre eles ocorrem em hipóteses taxativas da Constituição Federal, tá? Só pode o poder legislativo influenciar, controlar o poder executivo nas hipóteses que a Constituição Federal permite. Então, este é um controle político sobre a legalidade e sobre o mérito dos atos administrativos, sempre aí nos casos previstos pela Constituição. E nós temos ainda o controle financeiro, né? Dinheiro, grana, né? O poder legislativo, ele vai analisar a legalidade, a legitimidade e, mais do que isso, a economicidade dos atos da administração pública em relação ao controle financeiro. Muito bem. Este controle legislativo, então, pode ser pela fiscalização financeira. Vamos entender um pouquinho melhor como que é essa fiscalização financeira. Ela compreende o controle externo pelo poder legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas, e o controle interno no âmbito de cada poder. Então, o poder legislativo aí, utilizando o auxílio do Tribunal de Contas, ele vai controlar o financeiro da administração pública. Esta prerrogativa está no artigo 70 da Constituição Federal.
Este artigo diz o seguinte: a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Nossa senhora, professora, quanta palavra junta, né? Vamos lá. Que tipo de fiscalização pode exercer o Poder Legislativo? Uma fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Muito bem. O Poder Legislativo pode exercer essa fiscalização contábil, financeira, orçamentária aonde, né? Ele pode exercer na União e nas entidades da administração direta e indireta. Muito bem. E esta análise, ela se restringe a que aspecto? Ela se restringe à legalidade, então o Poder Legislativo vai analisar se este ato é legal ou ilegal. Quanto à legitimidade, olha, quem foi a pessoa que determinou esse ato? Ela era legítima para tanto? E a economicidade, tipo, olha, tá gastando muito dinheiro público, né? Vamos lá, para onde foi esse dinheiro? Aplicação de subvenções e renúncia de receitas. Olha, o poder público renunciou a uma receita, renunciou a um dinheiro, o que aconteceu, né? Eu quero saber. E esta fiscalização ainda é exercida pelo Congresso Nacional, que é um membro do Poder Legislativo, né? Mediante o controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Então, recapitulando, o Congresso Nacional, que é um membro do Poder Legislativo, vai analisar a legalidade, a legitimidade, a economicidade, aplicação de subvenção e renúncia de receita. Esta análise será uma análise contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial na União e nas entidades da administração direta e indireta. Muito bem, esta é a fiscalização financeira. Professora, não acabou não? Não acabou, gente. Tem a fiscalização política ainda, só mais um pouquinho. Olha só. Na fiscalização política, nós temos, vem aqui comigo um pouquinho, ó. Na fiscalização política, nós temos o Poder Legislativo analisando atos da administração pública. E ele vai analisar a legalidade, se é legal ou ilegal, e o mérito destes atos. Mas, como a gente viu lá no começo, lembra que é só em casos excepcionais taxativamente previsto na Constituição Federal. Então, a Constituição vai trazer, olha, pode o Poder Legislativo influenciar no Executivo nas situações A, B, C, D. Fora disso, não pode, tá? O que eu fiz? Como a gente não tem como exaurir, né, várias situações, eu trouxe aqui alguns exemplos que a Constituição Federal traz de possibilidades da intervenção do Legislativo no Executivo. Vamos olhar comigo quais são esses exemplos. Olha só. O primeiro exemplo é a competência exclusiva do Congresso Nacional e do Senado para analisar alguns atos do Executivo. Outro exemplo é a Comissão Parlamentar de Inquérito, a famosa CPI, né, gente? Quem nunca viu na televisão lá, CPI de alguns atos aí em relação a algumas pessoas do Poder Executivo. O próximo exemplo é a competência do Congresso Nacional para sustar atos normativos que exorbitem o poder regulamentar ou limites de delegação. Nós vimos que o chefe do executivo, ele tem um poder chamado poder regulamentar. O que é? Ele pode expedir normas, mas essas normas, gente, que são elaboradas pelo chefe do executivo, elas devem simplesmente regular a lei. Elas não podem ultrapassar a lei, não podem legislar, né? Elas podem simplesmente regulamentar dentro dos limites legais. E se o chefe do Poder Executivo ultrapassa esses limites, cabe ao Congresso Nacional sustar esses atos. Ele vai suspender este ato que extrapola a competência e o limite do chefe do Executivo. Nós temos ainda a competência do Senado para julgar o presidente da República em crimes de responsabilidade. Cuidado, tá, gente? Não são crimes comuns, são crimes de responsabilidade. Muito bem, vamos voltar aqui antes de entrar na competência judicial. Então, nós vimos ainda que nós temos o controle da administração, pela própria administração, e nós vimos que nós temos o controle pelo legislativo. O controle do legislativo só acontece em hipóteses taxativas da Constituição Federal, a gente viu alguns exemplos aqui, e nessas hipóteses, o controle é feito sobre a legalidade e sobre o mérito administrativo.
O que a gente tem que observar é que o Poder Legislativo faz ainda um controle financeiro, dinheiro, orçamento, contabilidade, nos termos do artigo 70 da Constituição Federal. Muito bem, meus queridos, para a alegria de todos e felicidade da nação, nós vamos para a nossa última forma de controle, que é o controle judicial. Como é que funciona o controle judicial? Por óbvio, esse controle judicial é o controle do Poder Judiciário sobre a administração pública. Gente, vem aqui comigo que a gente vai bater um papo sobre uma coisa importante. Dentro do ordenamento jurídico brasileiro, nós seguimos um sistema que é chamado de sistema de jurisdição única. O que é um sistema de jurisdição única? Esse sistema significa que toda decisão sempre pode ser avaliada pelo Poder Judiciário. Esse sistema diz que nada pode fugir do apreço, da análise do Poder Judiciário. Então não importa se a administração já decidiu, não decidiu, quem decidiu, se o Papa decidiu, o que importa é que qualquer análise pode ser feita pelo Poder Judiciário. Vai lá na lousa um pouquinho para a gente dar uma olhadinha num artigo. O artigo 5º da Constituição Federal, especificamente aí no inciso 35, vai dizer que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Então, olha só, se eu tiver uma ameaça de um direito ou uma lesão de um direito, eu sempre tenho o direito de me socorrer ao Poder Judiciário, mesmo que isso já tenha sido analisado pela administração pública. Vamos ver um exemplo prático, tá? Imagina que eu cometi uma determinada falta e por isso eu fui demitida pela administração pública. A administração pública instaurou um procedimento administrativo disciplinar, né? Ela instaurou esse procedimento, o procedimento correu, eu exerci meu direito de contraditório, ampla defesa, mas no final, mesmo assim, eu fui condenada à pena de demissão, tá? Então eu fui demitida após um processo administrativo disciplinar. Muito bem. A demissão, na minha opinião, né, como eu acho que eu estou correta, é uma lesão a um direito meu. Por isso eu vou lá e pego essa situação e levo ao Poder Judiciário. E o Poder Judiciário pode rever a decisão da administração pública. Então, basicamente, o Poder Judiciário pode sempre tutelar uma lesão a um direito e uma ameaça a um direito, mesmo que já haja uma decisão prévia da administração pública. Inclusive, não pode sequer o judiciário condicionar essa apresentação à análise prévia do administrativo, condicionar este acesso, perdão. Não pode, por exemplo, o judiciário falar assim, ó, Carol, eu analiso sua demissão, mas só depois que acabar esse processo administrativo aí. Eu vou esperar você acessar o administrativo e só então você pode acessar o Poder Judiciário. Não, o Poder Judiciário tem que ser acessível a todos, tá bom? Vamos voltar comigo lá na lousa, olha só. Então, a gente viu que o controle judicial, ele segue um sistema de jurisdição única, que é um modelo inglês, né? De que todas as lesões e ameaças de lesão de um direito de um cidadão podem sempre ser levadas ao controle judicial, mesmo que haja um controle administrativo. Muito bem. Este controle judicial, ele pode ser antes ou depois do ato administrativo. Há uma série de formas de controlar um possível ato futuro. Então, o controle vem pretérito, ele vem antes da execução do ato, na iminência do ato. É vedada a análise do mérito administrativo, sendo permitida somente a análise da legalidade e da moralidade. Nossa, professora, agora lascou, né? A senhora me disse que o Poder Judiciário pode sempre analisar uma lesão ou uma ameaça de lesão. E não pode ele se furtar a essa análise porque houve um processo administrativo prévio ou não. Sim, eu disse. Então a gente sabe que o Poder Judiciário sempre pode analisar essas situações. Mas a análise do Poder Judiciário, ela é restrita à legalidade e à moralidade do ato. O juiz vai dizer assim, olha, este ato é legal ou ilegal, ele contraria ou não a lei. Este ato é moral ou imoral. Mas em relação à conveniência e à oportunidade, que são matérias de mérito administrativo, o Poder Judiciário não pode intervir. Ele não pode, por exemplo, analisar se algo é conveniente ou não para a administração pública. Imagine o seguinte, né? Este exemplo, inclusive, já foi dado em outra aula, mas para você que não assistiu, para que você entenda.
O poder público, o município recebe um dinheiro. E aí ele precisa de uma escola e precisa de um hospital. E ele decide que ele vai lá montar um hospital. Com esse dinheiro, ele só tem dinheiro para um. Essa decisão não pode ser revista pelo Poder Judiciário, porque é uma decisão dentro da legalidade e da moralidade. E o Poder Judiciário não pode reformar essa decisão. Mas se no mesmo cenário eu recebo um dinheiro que pode ir para a escola ou para o hospital e eu uso esse dinheiro para montar um clube, eu uso esse dinheiro para montar uma praça, neste caso eu estou infringindo a legalidade e a moralidade. E aí pode sim o Poder Judiciário rever a minha decisão de reverter esse dinheiro para a construção daquela praça, por exemplo. Porque aí o Poder Judiciário está se atendo à legalidade do ato. É interessante ressaltar aqui, gente, que segundo a Maria Silvia Zanella de Pietro, é uma doutrinadora de direito administrativo, né? Ela fala que não tem invasão do mérito, ou seja, não tem invasão da conveniência e oportunidade quando se analisa o motivo do ato. Por que o cidadão, por que o agente público decidiu pelo hospital, ou decidiu pela escola, ou decidiu pela praça? Essa análise da motivação, de acordo com a Maria Silvia, não é uma invasão de mérito, e sim uma noção de legalidade e moralidade. Então, nós temos aqui que o nosso Poder Judiciário pode rever ou analisar pela primeira vez, se necessário, qualquer tipo de lesão, desde que ele se atenha, lesão ou ameaça de lesão, né? Desde que ele se atenha à legalidade e à moralidade, não adentrando ao mérito administrativo. Vamos comigo lá na lousa, olha só. Esta determinação, ela traz uma questão muito importante, que é a questão da coisa julgada administrativa. Imagine você, aquele exemplo que eu acabei de dizer, que eu fui demitida e abri um processo administrativo disciplinar. Uma vez que esse processo administrativo disciplinar se encerra, nós temos um instituto chamado coisa julgada. Coisa julgada significa que algo já passou por todos os estágios recursais e agora não cabe mais recurso, é uma decisão definitiva, imutável, tá? Então, a decisão que decidiu por demitir a Carol, por me demitir, já passou por todos os recursos possíveis, chegou lá no último grau possível e agora ela se formou uma coisa julgada. E se ela é uma coisa julgada, ela é indiscutível. Significa que precluiu o meu direito de rediscutir aquela decisão, porque não há mais recursos cabíveis, fazendo assim a coisa julgada. Muito bem. Nós temos essa coisa julgada, só que nós já vimos que é possível o controle judicial em qualquer caso. Ou seja, mesmo que haja uma decisão da administração pública por me demitir, é possível que eu acesse o Poder Judiciário. Justamente por isso que se fala que essa coisa julgada é uma coisa julgada formal, ou seja, é uma coisa julgada que tem efeito só naquele processo administrativo, só no âmbito da administração pública. Então, essa coisa julgada significa que eu não posso mais rever essa decisão dentro do âmbito administrativo. Por isso que ela é chamada de coisa julgada formal ou preclusão administrativa, porque o que precluiu, o que sumiu, foi o direito de rediscutir essa decisão dentro do âmbito administrativo. Porém, é possível fazer um novo controle judicial. Daqui, então, que surge esta terminologia, né, de coisa julgada formal, porque é uma coisa julgada que não pode ser revista dentro do âmbito administrativo, mas pode sim ser revista dentro do âmbito do judiciário. Eu trouxe aqui para vocês, para a gente encerrar este assunto, duas questõezinhas que eu acho que demonstram bastante esse tema de controle. A primeira questão é uma questão da CESP que diz o seguinte: coisa julgada administrativa é a situação jurídica pela qual determinada decisão firmada pela administração não mais pode ser modificada na via administrativa e judicial. Esta afirmação está errada. Se eu tivesse a afirmação só até aqui, ó, sem a palavra judicial, estaria correta, porque aí eu diria que a coisa julgada significa que algo não mais pode ser revisto, uma decisão não mais pode ser revista na via administrativa. Perfeito, corretamente. Mas ela sempre pode ser revista na via judicial. Então, essa afirmação está errada,
porque é possível sim a revisão na via judicial. Não é mais possível na via administrativa, por isso que nós temos uma coisa julgada formal, certo? Nós temos ainda mais uma questão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para a magistratura, que diz o seguinte: o direito brasileiro adota o sistema da unidade de jurisdição. O que é esse sistema da unidade de jurisdição? Significa que todas as causas podem ser levadas ao Poder Judiciário. Assinale a alternativa que apresenta a definição correta de competência do Judiciário brasileiro, quando provocado no exame do controle dos atos da administração pública. A letra A diz: em razão do princípio constitucional que orienta que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, poderá o juiz examinar, além do aspecto legal do ato, também o mérito administrativo, sem que isso importe em ofensa à independência dos poderes. Cuidado, tá, gente? A primeira parte está correta, que diz sobre o princípio constitucional aí, de que o judiciário sempre pode analisar a lesão ou ameaça de lesão, mas ele só pode analisar quanto ao aspecto legal. Ele não pode analisar o mérito administrativo, porque assim ele estaria ofendendo a independência dos poderes. Então essa nossa questão, ela está errada. Letra B. No exercício do controle jurisdicional do ato administrativo, o juiz deve analisar os critérios de conveniência e oportunidade. Não, gente, juiz não analisa conveniência e oportunidade. Juiz analisa legalidade. Legalidade, essa daqui também está errada. Letra C. No controle jurisdicional do ato administrativo, deve o juiz, além de examinar a motivação e a finalidade, decidir sobre o mérito administrativo. Não, tá errado, TJ Minas Gerais. O juiz pode sim analisar a motivação e a finalidade, mas ele não pode falar sobre mérito administrativo. Tá errada a letra C. E por fim, a letra D, o controle judicial dos atos da administração pública é exclusivamente o da legalidade, não podendo o juiz, em qualquer hipótese, adentrar o mérito administrativo, apreciando a conveniência e a oportunidade do ato. Perfeito, não pode o judiciário apreciar a conveniência e a oportunidade do ato, logo a nossa alternativa D é a alternativa correta. Pessoal, eu sei que foram só 2 questões, né? O legal era se a gente pudesse resolver, assim, né, 10, 20 questões, mas essas 2 questões, elas são bem expressivas em relação ao tipo de pergunta que as bancas fazem sobre essa matéria. Então, sobre controle, o que realmente tem uma incidência muito grande é o controle judicial, é o sistema de jurisdição única, e se questiona se o Poder Judiciário pode ou não analisar o mérito administrativo, e a resposta é não. O que se questiona também é se essa coisa julgada dentro do âmbito administrativo, ela se estende para o âmbito judicial. E não, ela faz coisa julgada somente na via administrativa. Na via judicial, ela ainda pode ser revista. Pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês aqui nesta aula sobre controle. Nós encerramos a nossa matéria e eu desejo para você um ótimo estudo. Qualquer dúvida, você pode mandar mensagem, procura a gente no Facebook, estamos aqui à sua disposição. Um grande beijo e a gente se vê na próxima.